Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa tarde de sábado, Deus colocou uma palavra forte ao meu coração, baseada em Isaías 54, 7 e 8. Isaías 54, 7 e 8. O tema é a ternura de Deus. Será que você reconhece a Deus como um ser terno, amoroso, afetuoso, que quer o seu bem, que deseja o melhor para você? Então nós vamos entender um pouquinho sobre isso à luz da palavra de Deus, Isaías 54, 7 a 8. A Bíblia Sagrada diz: por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno-te a acolher-te. Num ímpeto de indignação escondi de ti a minha face, por um momento, diz o Senhor, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Receba essa palavra no seu coração. O teu Redentor vive. O teu Redentor, que é o Senhor, ele tem compaixão de você. Terna, eterna misericórdia. Por isso esse título, Ternura de Deus. Aqui nós vemos um Deus com grandes misericórdias. Um Deus que nos acolhe, um Deus que nos recebe, um Deus que nos chama para perto. Um Deus que quer caminhar conosco. Que coisa tremenda é o que nós vemos à luz dessa palavra. Algumas perguntas surgem no nosso coração quando nós meditamos nesses dois versículos de Isaías 54, de 7 a 8. Como é que será o coração de Deus em relação a mim, pecador, a você que é pecador, a nós que somos pecadores? Será que eu posso desfrutar da alegria e de seu amor? E nós vamos ver que sim. Por que às vezes parece que Deus está longe de mim, de você, de nós? Por que parece que Deus está longe de nós de vez em quando? O primeiro lugar que nós queremos ensinar é que às vezes parece que Deus nos deixou. Muitas vezes nas coisas corriqueiras do dia a dia, nos problemas, nas dificuldades, parece que Deus nos deixou. É o primeiro princípio que nós vamos aprender aqui, o primeiro destaque do texto bíblico. Por quê? Porque somos indiferentes muitas vezes, insensíveis para ouvir a sua voz, porque muitas vezes pecamos e ferimos o seu coração, e o pecado, a Bíblia diz, traz separação entre Deus e os homens, uma espécie de paredão entre os céus e a terra. Muitas vezes parece que Deus nos deixou porque não separamos tempo para desfrutar da sua presença gloriosa, maravilhosa, poderosa, ou então porque endurecemos o nosso coração, e a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e perverso, assim como Israel endureceu seu coração diante do Deus de Israel, que havia tirado com mão forte o seu povo da terra do Egito. E por causa disso, Israel, por causa da dureza do coração do povo de Israel, toda uma geração morreu no deserto e passou por mais de 40 anos sendo provado por Deus ali no deserto, antes de entrar na terra prometida. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos é esse. Às vezes parece que Deus nos deixou, mas é só às vezes, e nós vamos aprender ainda mais sobre isso. Segundo princípio, às vezes parece que Deus está irado com você, comigo, conosco, com a humanidade. Deus está realmente, às vezes, não só contigo, comigo, conosco, com a humanidade de maneira geral. Olha esse Covid, quantas e quantas pessoas têm sido assoladas. Nós cremos que também toda essa peste terrível que está afetando toda a humanidade, querendo ou não, também é uma espécie de julgamento de Deus, de juízo de Deus, sobre tudo e sobre todos, porque afeta todos. Quando vem uma calamidade, um juízo, um julgamento, acaba afetando muitas pessoas, inclusive os crentes, que são provados em meio às tentações, são provados em meio às provações e tribulações que eles vêm enfrentar. Então, às vezes, parece que Deus está irado. Esse Covid talvez seja também uma espécie de punição de Deus sobre a humanidade caída, pervertida, essa geração corrupta, perversa, que está longe de Deus, que virou as costas para Deus e, de alguma maneira, tem sofrido, fruto de uma semeadura de desobediência ao nosso Deus. Toda calamidade, todo caos, toda crise, toda dor, todo sofrimento, como diz C.S. Lewis, é um megafone de Deus para chamar a tua atenção, para chamar a nossa atenção, para chamar a atenção da humanidade. E Deus está usando tudo isso que nós estamos vivenciando, passando, para nos colocar de joelhos diante dele, reconhecendo
que nós não somos nada, que Ele é tudo, que nós não temos todo o poder, que Ele é todo poderoso e que nós precisamos buscar mais e mais ao nosso Deus. Então, às vezes parece que Deus está irado por causa da iniquidade da humanidade, assim como eu falei. Em Romanos 1,18, veja o que diz Romanos 1,18, eu quero ler aqui para vocês. Romanos 1,18, a Bíblia diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, que trocam a verdade pela injustiça. Por aquilo que é errado, por aquilo que é pecaminoso, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, tais homens são, por isso, indesculpáveis. E olha o que diz o 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens e mulheres aqui também à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. E amém. Então nós vemos aqui que sim, a Bíblia Sagrada nos revela que muitas vezes a ira de Deus desce sobre a terra por causa da iniquidade dos homens. Um exemplo aqui descrito por Paulo em Romanos 1, de 18 até o finalzinho do trecho que eu li para vocês. Então, por quê? Por que Deus às vezes está irado com a humanidade? Porque Ele tem um ódio eterno contra o pecado. Mas uma coisa muito importante, querido, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus ama você que é pecador, eu que sou pecador, todo pecador que se arrepende, que se alinha novamente com o céu, que abandona os seus pecados, volta a desfrutar da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, é nascido de novo para uma nova vida, regenerado, transformado pelo seu poder. Deus tem um ódio eterno pelo pecado, mas Deus ama o pecador que se arrepende, o pecador que é penitente, o pecador que se quebranta na presença do Senhor. Por que às vezes parece que Deus está irado? Porque colhemos muitas vezes, amados, as consequências amargas do nosso pecado. O Salmo 32 fala sobre isso. Olha o que diz o Salmo 32, é um dos salmos que a gente mais lê no gabinete pastoral. A Bíblia diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Coberto com quê? Com sangue de Jesus derramado na cruz. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas aí vem o versículo chave, o versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, ou seja, não mais escondi. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Glória a Deus, Deus é um Deus perdoador. Mas lembre-se, todo pecado é de responsabilidade individual e intransferível. Mas muitas vezes a colheita do pecado é amarga e às vezes a colheita do pecado é até coletiva, não é só individual, mas também coletiva, afeta as pessoas que de alguma maneira estão ligadas a nós emocionalmente, é o que nós vemos aqui no Salmo 32. Então a grande chave para que revertamos esse olhar de um Deus irado para um Deus amoroso, misericordioso, gracioso e abençoador é o arrependimento, porque muitas vezes, quando não nos arrependemos, fazemos coisas erradas, colhemos consequências amargas do nosso pecado. E por último, às vezes parece que Deus está irado, por quê? Porque às vezes tentamos fugir de Deus ou nos esconder.
Assim como Adão fez, assim como Jonas fez, fugindo da cidade de Nínive, na direção de Jope, de uma outra cidade, uma direção contrária. Então, irmãos, muita gente tem fugido de Deus. Muita gente, diante da sua vida errada, equivocada, longe de Deus, em vez de buscar o Senhor, de buscar a face de Deus, de consertar a sua vida, de ser confrontado com as suas responsabilidades diante de Deus, ele foge para o boteco, foge para a cachaça, foge para a prostituição, foge para os vícios e compulsões, para a drogadição diversa, foge para os relacionamentos equivocados, foge para aquilo que é ilícito, aquilo que é criminoso, achando que ali vai se dar bem, ali vai fazer a vida. Irmão, não faça isso, não fuja de Deus. Encare a sua realidade, encare as suas responsabilidades, não se esconda de Deus, até porque de Deus ninguém pode esconder. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, todas as coisas estão patentes e visíveis aos olhos daquele de quem nós teremos que dar conta. Eu e você daremos conta da nossa vida, dos nossos feitos, das nossas ações, das nossas reações, dos nossos pensamentos, daquilo que fazemos diante de Deus um dia. Então não tente fugir de Deus e não tente se esconder de Deus, nem como Adão, nem como Jonas. Corra na presença de Deus, corra aos pés de Jesus, ajoelhe-se diante do Senhor, busque a face de Deus e você terá a vida abençoada que Deus prometeu para você. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos, às vezes parece que Deus nos deixou. Segundo, às vezes parece que Deus está irado. Terceiro princípio que aprendemos, mas Deus nos acolhe com seus braços de amor. Estou aqui nessa tarde para dizer para você que Deus quer te acolher com seus braços de amor. Ele nos acolhe da nossa miséria e nos levanta da nossa pobreza espiritual. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque estes herdarão o reino de Deus. Se você reconhecer a sua pobreza espiritual e correr para os braços daquele que tem toda a riqueza espiritual para derramar sobre nós, você será bem-aventurado, ou seja, abençoado. Ele nos lava e nos purifica com seu sangue precioso. Nós lemos isso. Bem-aventurado o homem cujo a iniquidade é coberta. Coberta com o quê? Com o sangue de Jesus, no Salmo 32. Ele também nos restaura e muda a nossa sorte, irmão. Deus pode mudar a sua sorte. Deus restaura a dignidade e a honra das pessoas se nos alinharmos com o céu, se nos arrependermos dos nossos pecados, se voltarmos a nossa face para Deus, a nossa vida diante do Senhor, em consagração, em santificação e honra, Deus pode fazer coisas tremendas, nos restaurar, mudando a nossa sorte. Ele nos salva e nos redime de todo mal. Deus é um Deus que redime o seu povo. Jó disse, o meu Redentor vive. E aqui Isaías também fala sobre isso. Ele fala sobre essa redenção, sobre o Senhor como seu Redentor. Ele nos liberta dos grilhões e das amarras do inimigo. O inimigo das nossas almas, Satanás e seus demônios. Aqui fala de uma libertação total que Deus tem para mim e para você. Nada nem ninguém vai te aprisionar. Seja dinheiro, seja sua mente maligna, seja Satanás e os demônios, seja sua natureza pecaminosa, seremos livres. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz o Senhor Jesus em João capítulo 8. Ele também, esse Deus maravilhoso, faz uma aliança conosco, uma aliança eterna, uma aliança de amor conosco. Ele abençoa a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, é o que diz no versículo 13. Ele nos protege e nos defende de todo mal. E nenhuma arma forjada contra você, querido, prosperará. Paulo diz, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então desfrute desse coração paternal, amoroso e terno de Deus. Desfrute do tema de hoje, a ternura de Deus. Por mais que pareça que Deus nos deixou, primeiro princípio que nós aprendemos, por mais que pareça que às vezes Deus está irado contra nós, e às vezes realmente Ele está porque pisamos na bola e temos vivido uma vida contrária à sua palavra. Mas lembre-se, em terceiro lugar, Deus nos acolhe com seus braços de amor, se tivermos uma atitude correta diante dele, de quebrantamento, arrependimento, de busca da sua face, de realinhamento com o céu,
Deus nos acolhe com seus braços de amor. Desfrute então desse coração paternal, amoroso de Deus, da ternura de Deus todos os dias. E eu quero terminar com 1 Coríntios 6, 17 a 18. Por isso, retirai-vos do meio deles, diz o Senhor. Separai-vos, diz o Senhor dos Exércitos. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, se você quer ser filho de Deus e desfrutar de toda a herança bendita do Senhor Jesus, de Jesus de Nazaré, receba essa palavra sobre o seu coração. Receba essa palavra, a ternura de Deus está disponível para você. Desfrute do coração amoroso, paternal e terno desse Deus maravilhoso, Deus Criador do universo. Vou ler de novo 1 Coríntios 16, 17 a 18. Por isso, retirai-vos do meio deles, daqueles que fazem parte da geração corrupta, perversa, daqueles que fazem aquilo que é errado. Separai-vos, diz o Senhor. Olha o chamado aqui, a separação, a santificação, a honra diante de Deus. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, diz o Senhor. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero ser filho de Deus. Eu quero viver essa vida abundante que Jesus prometeu para nós em João 10:10. Eu quero viver a vida no máximo do seu potencial, vivendo uma vida aos pés de Jesus, na presença de Deus. Eu quero oferecer o melhor dos meus anos, o melhor dos meus dias, na presença do Senhor. E é o que Deus tem para você também, meu amado. Busque mais e mais. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, porque uma hora a porta da graça vai se fechar, a tribulação vai vir sobre essa terra e coisas terríveis acontecerão sobre esse globo terrestre. Esse Covid, irmão, é fichinha perto daquilo que vai acontecer na tribulação. Então, busque ao Senhor, firme uma aliança com Deus, busque a face do Senhor, procure uma igreja bíblica, leal, fiel. Se você quiser conhecer o nosso trabalho, casanarrocha.com, casanarrocha.com. Se você também quiser semear na nossa vida, no nosso ministério, o Espírito Santo te tocar de alguma maneira, para que você contribui com a nossa casa pastoral, com o nosso ministério, também lá, casanarrocha.com ou pastorgiovanni.com. É um site que tem áudios, vídeos, materiais maravilhosos, cursos online para abençoar a sua vida e o seu coração. Então receba essa palavra de vitória, em nome de Jesus. Quero terminar declarando sobre a tua vida essas palavras de Isaías 54, 7 a 8, que foi o nosso texto-chave hoje. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Olha o Deus que nos acolhe. Num ímpeto de indignação escondi de ti a minha face. Por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Que Deus te redima, que Deus te restaure, que Deus te renove com essa palavra. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Entre lá no nosso site, pastorgiovanni.com. E eu quero deixar um convite a todos aqueles que estão nos assistindo hoje, amanhã, às 10 horas da manhã, na Igreja Casa na Rocha, na Avenida Portugal, saída para Maria Helena, próximo a Riscorama, o Depósito Arrudão, ali perto do Depósito da Brama, perto do Atacadão, um pouquinho mais para frente, à direita, você vai ver uma igreja em construção, a Igreja Templo de Louvor, né? Nós estamos nos reunindo ali, a Igreja Casa na Rocha. Amanhã, às 10 horas da manhã, nós estaremos lá trazendo uma palavra escatológica sobre a volta de Jesus, ensinando coisas valiosas, preciosas para a sua vida. E nós também estaremos transmitindo aqui através do Facebook essa palavra especial para abençoar a tua vida e o teu coração. Mas se puder, querido, vá lá conosco, participe da ceia com a gente. Nós vamos estar ministrando a ceia ali também, tomando a Santa Ceia. Vai ser uma bênção. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Um abração, um beijão. Que Deus vos abençoe. Eu quero terminar aqui orando por você. Quero mandar um abraço para a Tânia Rangel, que está lá em Londrina, a Andréia Burros, o Caio Pérez, a Isabel Brito, a Camila Angeline, lá de Cianorte, a Tânia, todos vocês, querida Andréia Silva, todos vocês, Nelson Volt, que legal, tio Nelson, lá em Blumenau,
Misael Rodrigues. Que Deus abençoe todos vocês, meus irmãos queridos, preciosos. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre cada um de vocês. Feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração, o pastor Giovanni vai estar orando por você. Pai, nós estamos aqui na tua presença, desfrutando da ternura de Deus. Eu sei que muitas vezes nós pisamos na bola, erramos, falhamos, mas que haja em nós um coração em arrependimento, em quebrantamento. Quando errarmos, cairmos, tropeçarmos, que o Senhor nos levante. Que tomemos uma decisão de quebrantamento, de arrependimento, de renúncia de pecados, erros e falhas na presença do Senhor. Pai, porque nós não queremos, ó Deus, estar alijados de Ti, longe do Senhor. Pai, nós queremos ser acolhidos por Ti, aceitos como filhos de Deus, amados, abençoados, desfrutando da Tua presença e da Tua paternidade amorosa, bondosa e graciosa. Abençoe cada irmão que está me ouvindo nas suas necessidades, sejam elas financeiras, familiares, saúde, força, vigor. Ó Deus, em tempos de pandemia, guarda, protege suas casas, suas famílias. O trabalho das suas mãos prospera, Pai. Ó Deus, em meio a essa crise econômica, traz a saída. Abençoa, Pai, sejam movidos também a contribuir, a semear na casa do Senhor. Ó Deus, nessa casa pastoral, em nome de Jesus, abençoe os teus filhos, Pai, com bênçãos sem medidas, com bênção de prosperidade, saúde, força e vigor. Que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas casas e as nossas famílias, que o Senhor cure os enfermos, sare os feridos, liberte os cativos, renove os corações. Ó Deus, restaure todas as coisas, sarando e curando o teu povo, preparando-nos para a volta de Jesus, porque Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e nós queremos subir em glória e graça e nos encontrarmos contigo nos ares para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um abração, querido. Não esqueça de entrar lá, pastorgiovani.com ou casanarrocha.com. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Amanhã, 10 horas da manhã, Igreja Casa na Rocha. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Compartilhe esse link com outras pessoas. Se você tiver qualquer pedido de oração, deixe aí nos comentários também seu pedido de oração, da onde você está nos assistindo, qual é a sua necessidade, pergunta, qualquer coisa, querido, nós estamos aqui para servir os irmãos e para falar desse Deus terno, maravilhoso, acolhedor, gracioso, salvador e abençoado e abençoador. Deus abençoe, um abração, um beijão, a graça e a paz do Senhor sobre a tua vida.